Olá pessoal do nono ano C, nós vamos então para mais uma aula, tá? Nós vamos dar continuidade aos acontecimentos aqui durante o primeiro e segundo reinado aqui no Brasil, Brasil Império. Nós vimos na aula passada algumas características do período joanino, né, no Brasil, o qual ficou conhecido a partir da vinda da família real para o Brasil. Nós conhecemos lá as questões, né, os motivos que Dom João VI e toda a corte decidiu vir para o Brasil, alinhar o Brasil junto com Portugal como Reino Unido, abrir as nações para os portos às nações amigas, né, beneficiando a Inglaterra, o bloqueio continental. Enfim, foi uma aula bem explicativa para vocês. Então o professor não vai ficar tomando muito tempo sobre isso, até porque vocês vão fazer uma atividade sobre a aula passada, tá? E hoje nós vamos dar continuidade a esse período sobre os antecedentes da Guerra do Paraguai, tá? A gente vai ter duas aulas sobre isso. Esse antecedente, gente, faz referência ao período da história do Brasil, que é o Brasil Império, tá? O primeiro e segundo reinado. Qual que é a habilidade desse conteúdo? Identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir as diferentes versões sobre o conflito, além de suas implicações políticas e econômicas nos países envolvidos. Isso é muito importante a gente entender, né? Já que a Guerra do Paraguai vai ser um dos motivos para a questão militar ganhar força no Brasil e derrubar essa monarquia e futuramente virar a república, né? O nosso regime de hoje, mas que fica para uma próxima aula. Então, se a gente entender bem a história, os fatos, os acontecimentos nunca estão isolados, né? Sempre são transformações e continuidades. Compreender os processos históricos relacionados ao contexto das independências na América Latina, compreender e analisar os conflitos desenvolvidos na Bacia do Prata no século XIX e compreender e discutir a importância do Império do Brasil na geopolítica na Bacia do Prata no século XIX, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai ter duas aulas sobre esse assunto. Bom, essa questão aqui, se você tem conhecimento das guerras de que o Brasil participou, eu vou abrir o chat para vocês no grupo para vocês colocarem a opinião de vocês. Se vocês têm esse conhecimento, será que é só da Guerra do Paraguai? Então, depois a gente volta para essa questão. Bom, vamos lá então, pessoal. Aqui a gente tem um esqueminha sobre a cronologia dos períodos aqui do Brasil, tá? Então a gente tem o período do Brasil colônia, que onde o território se organizou em capitanias hereditárias, né? E a atividade econômica que ganhou força nesse período foi a atividade açucareira. Bom, já no Brasil Império, com a data de 1815, né? O 1815 foi a vinda perdão, foi a abertura dos portos, né? Onde o Brasil se tornou Reino Unido de Portugal, né? Já com a família real aqui no Brasil. Em 1822, o Brasil se torna independente, né? Então inicia o período do Primeiro Império. Nas minhas atividades, eu não coloco como Primeiro Império, eu coloco como Primeiro Reinado, tá? O Primeiro Reinado, com a independência, e aí fortalecendo o poder de Dom Pedro I, né? Como imperador aqui do Brasil, que vai de 1822 a 1831, tá? Por pressões políticas, Dom Pedro deixa o Brasil e o seu filho, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, ele não vai conseguir, né, de acordo com a Constituição, a primeira Constituição brasileira, ele não vai poder exercer esse papel de novo imperador. Então, vai abrir o período da regência, onde são os regentes que vão administrar o poder e o governo aqui no Brasil, ok?
Já no Segundo Império, a gente tem então a coroação de Dom Pedro II, né, com 14 anos de idade, conhecido como o golpe da maioridade, por pressões também. Então, é aonde a gente vai tomar mais conhecimento, tá? Então, no segundo reinado. Bom, aqui o Dom Pedro, primeiro ele se tornou o príncipe regente do Brasil, né? Após Dom João voltar a Portugal. Na sua regência, então, ele foi fortemente pressionado pelos deputados liberais para voltar à sua pátria, porque lá em Portugal, os portugueses, né, os deputados liberais, queriam a volta do Brasil como colônia. E aí, então, ele, na função de príncipe regente, né, diante de todas essas pressões, ele resolve então desobedecer as ordens e permanecer no Brasil no dia que ficou conhecido como o Dia do Fico, certo? E aí formalizou a independência do Brasil, né, se livrando dos laços de metrópole com Portugal. Então, aqui a gente já tem a imagem de Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I, né? Que ao retornar a Portugal, Dom Pedro deixou com 5 anos de idade, né? Ficou aqui no Brasil com 5 anos de idade, sob o cuidado de regentes, e esse período ficou conhecido como período regencial. Aos 14 anos, o Dom Pedro II foi declarado imperador do Brasil, num evento que ficou conhecido como golpe da maioridade, porque ele não poderia assumir com 14 anos, e sim, diante da Constituição, assumir com a maioridade. Então aqui foi um golpe que eles articularam. Bom, diante dos acontecimentos aqui do Segundo Reinado, a gente tem a Guerra da Cisplatina, né? Foram fundadas as províncias da unidades dali, Unidas do Rio do Prata, com sede de Buenos Aires. Então a gente tem aqui no mapa esse território azul, né? Todo esse território azul aqui, o professor está circulando, que eram as províncias unidas, que faziam fronteiras aqui com os países vizinhos, tá? E com o sul do Brasil. O Dom João VI vai anexar esse território, colocando o nome de província Cisplatina. Só que é o seguinte, gente, esse território, ele pertencia à América Espanhola. Só que nesse período, quem estava no comando aqui era a França, porque o Napoleão, ele destituiu os vice-reinados e colocou o seu irmão aqui como comandante, né, como rei desses territórios. Bom, em 1824, ainda após a independência do Brasil, vai erguer um movimento revolucionário com o objetivo de anexar essa região, tá? As províncias aqui. O Brasil vai declarar guerra a essas províncias, né? E vai anexar a região. Qual que foi a desculpa de Dom João VI? A desculpa era que a sua esposa, a senhora Carlota Joaquina, ela era de sangue espanhola, então ele poderia, enfim, anexar esse território. Essa região é conhecida como a Bacia do Prata, porque ela compreende vários rios do Paraná, Uruguai e Paraguai, tá? Onde foi disputas territoriais entre os países Uruguai, Argentina, Paraguai e o Brasil. Então, logo, essa disputa por essa região, né, comercial, vai entrar em início, né, a Guerra do Paraguai em relação a esses países. Então a gente tem aqui os rios que caíam na bacia do Rio da Prata, que era um porto, né? Era uma saída para o mar, e todos esses países precisavam fazer o escoamento de seus produtos, né? O Brasil, a Bolívia, o Paraguai.
Então era uma saída estratégia, só que passavam pelos países vizinhos. Então todo mundo estava de olho nesse território, principalmente a Argentina. Então depois a gente vai tentar entender quais foram os conhecimentos apresentados, explica a importância da região para o comércio internacional do século XIX. Gente, é isso que eu acabei de falar. Qual que é a importância dessa região dos rios e para Bacia do Prata? A questão do escoamento dos seus produtos, né? Fazer comércio, principalmente com a Inglaterra. Bom, essa parte aqui a gente vai deixar para depois, tá? Então, essa região de conflitos territoriais que o professor acabou de falar, né, na região da Bacia do Prata, vai fomentar o estopim para o início da Guerra do Paraguai, né? Que a gente tem o Brasil, a Argentina e o Uruguai com os mesmos interesses contra o Paraguai, né? Que na época vivia a ditadura de um ditador, o Solano Lopes. E aí na próxima aula a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o desfecho desse conflito, tá ok? Então, por favor, façam as suas anotações, tirem dúvidas com o professor, que na próxima aula a gente dá continuidade ao assunto. Valeu, galera!